7h57. Isso aqui é para dar tchau, tá? Só um tweetzinho final pra gente dar tchau. O dia foi importante em Brasília ontem e a Câmara dos Deputados optou pelo caminho de pautas voltadas para a segurança pública. E aí os parlamentares, principalmente os ligados à Força de Segurança e aquela base bolsonarista que continua por lá no Congresso, ajudou com isso. Na lista dos projetos aprovados estão temas polêmicos e nós vamos falar de um aqui apenas, que é a castração química para pedófilos. A proposta determina a castração química de pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores de idade e teve 267 votos favoráveis à castração química e 85 votos contrários. O texto foi aprovado depois de uma mobilização que incluiu aí a situação toda de um projeto que tramitava para falar de um cadastro nacional de pedófilos. O procedimento de castração é realizado com medicamentos inibidores de libido a fim de privar o paciente de impulsos sexuais, seguindo aí um futuro regramento editado pelo Ministério da Saúde, é o que diz no projeto, tá certo? No projeto, a castração química será punição aplicada de forma conjunta a penas de reclusão ou detenção para uma série de crimes de cunho sexual contra crianças e adolescentes. A medida deverá valer para criminosos condenados após o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, em crimes como gravar, vender, comprar, divulgar, simular cena de sexo com menores, aliciamento de menores, estupro de vulneráveis e prostituição infantil. Em maio desse ano, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado também aprovou um projeto semelhante. O texto foi enviado à Câmara, mas até hoje não avançou na Comissão de Saúde da Casa. Tchau, professor Jorge, num tweet final. Olha, o Beto Richa votou contra o projeto e o Zeca Dirceu se absteve. Aí você vê a polêmica da questão. Mas o que é importante destacar é que o processo civilizatório, aquilo que nos leva a esse diálogo, por exemplo, aqui dentro dessa bancada, está quebrado nesse país. Então é necessário repensar muitas questões. E daí, então, a castração química é esse novo caminho para poder nos tornar civilizados. A prisão. Agora, Paulo, segunda instância, nesse país parece algo muito curioso, porque nós vemos condenações, e as coisas voltam a ser, sim, condenados. Então... Tchau, Rejane. Bom, eu também tinha olhado ali, 85 votaram contra, daí eu fui até o nosso querido colega Google para entender. Está escrito assim, professor: salienta-se que a castração química pode ser eficaz em impedir a prática de crimes enquanto o indivíduo está sob a administração. Parou de ser administrado o produto ali para... Aí o efeito termina e pode voltar. Então, tornozeleira, por exemplo. Sim, só que assim, é sério. Então, quando você coloca sobre esta situação, tentando resolver o problema, você vai ver que não vai resolver o problema. Nós estamos no Brasil, gente. Né? O indivíduo vai ficar lá tomando a injeção o tempo inteiro? Não vai. Então tem que ter outro tipo de tratamento mais severo para que realmente termine isso. Eu não posso falar o que eu penso aqui, porque senão vai ser muito contra. Mas tem que ser coisas... Não, é que o processo civilizatório não chega à civilidade. As balas perdidas matam crianças, é um absurdo. Tchau, eu reforço que não foi só o pessoal da bancada, da bala, o pessoal que defendia que votou, né? Então houve... Adesão de outros, isso é interessante. Mas eu temo assim, o primeiro patriota que for quimicamente castrado pode alegar que é perseguição, né? E aqui em Maringá, como já vimos em outros lugares, se lá anos atrás, gente do topo da sociedade maringaense, que foi pega no carro com criança, presa pela polícia, expulso da prefeitura, perdeu o emprego, imagina esse pessoal castrado quimicamente. Tchau, quem, Rafael? Olha, a castração química tem esse método, né? Ela vai tentar bloquear a testosterona, diminuindo drasticamente o desejo sexual e até a ereção. Então, assim, é uma forma reversível, inclusive, né? Depois, caso parar de aplicar, como a Regiane colocou, tem vários estudos sobre isso. Talvez seja realmente uma metodologia para tentar inibir esse tipo de situação, mas não sei, porque a alegação sempre é que tem distúrbio mental. Sempre vai ser. E o que vai fazer diante disso? Né? Até preso, às vezes, não fica, porque realmente há um distúrbio mental. E aí, como é que você vai passar por perícia, etc. Então, assim, são um conjunto de situações. Se abster de votar
não sei se é uma grande situação. Talvez um diálogo melhor com a população, população, eu digo não a população em geral, mas especialistas na área, né, sobre tentar realmente inibir esse tipo de prática, né? E outra, crimes cibernéticos também, em relação a vídeos e pornografia infantil, também tem que acabar. E tem que melhorar realmente a situação disso aí. Então, até segunda-feira, se Deus quiser, e vamos ver. Tupã, tweet, tchau. Olha, Paulo Caetano, você viu que o Lula baixou no hospital, passou pela segunda cirurgia, tá malzão, falam aí nos bastidores que o Alckmin pode assumir. Nós vamos... E isso, o que aconteceu? Foram aprovadas pautas que a direita vem tanto falando e articulando. E tudo isso que foi aprovado, por exemplo, a castração química e outras coisas que entraram em pauta nos últimos dias, mostraram que o governo Lula pode estar chegando ao fim se continuar dessa maneira. Nós não sabemos ainda como ele está, nós não conseguimos ver uma fotografia, se ele está bem, se ele não está, como aconteceu quando o Jair Bolsonaro foi esfaqueado, nós tivemos fotos. E agora nós precisamos ter certeza que o Brasil vai continuar andando para frente e isso precisa ser definido. Para a sorte do Lula aí, nós teremos Natal e Ano Novo, que teremos um recesso, mas ele vai precisar passar um tempo descansando e esse tempo pode ser bastante longo, Paulo Caetano. Tchau, Tupã, 8 horas, 3 minutos. Repita. 8h03, estamos encerrando. Você tem desafio ou não?